Nuage. It's everywhere. Valeu, irmão. Tamo junto. Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu me chamo Nária Janaína, sou arquiteta de soluções aqui da Nuage. Hoje nós vamos apresentar para vocês um pouco das estratégias que nós trazemos hoje, juntamente com a AWS, tanto para a visão de backup, quanto também para a visão de disaster recovery dentro da AWS. Então, o principal intuito aqui desse webinar é a gente trazer para vocês essas novidades aí do mercado, trazer também estratégias que vocês podem estar utilizando para implementar isso aí dentro das empresas de vocês, dentro aí das infraestruturas de vocês. E aqui eu vou apresentar também um pouquinho dos participantes que englobam esse webinar. Pode passar, Bruno. Perfeito. Aí até contextualizando também um pouco, aqui do meu lado eu trouxe o Bruno Monteiro, que hoje é gerente de operações aqui interno na Nuage. Ele vai falar um pouquinho sobre essas visões que nós temos hoje sobre a questão do backup. E nós trouxemos aqui também do lado da AWS o Alisson Mota. Então, juntamente com a AWS, a Nuage hoje ela tem uma parceria muito forte e é por isso que nós trazemos também o papel deles aqui para dentro do nosso webinar. E até contextualizando também aqueles que nunca viram a Nuage, quem somos nós hoje no mercado. A Nuage hoje ela é um parceiro de nível aqui Advanced da AWS, então nós nos posicionamos também aqui como uma das 15 melhores empresas de entrega da Amazon Web Services hoje, de um modo geral. Nós somos também especialistas na entrega de serviços de consultoria, seja atendendo as áreas de infra, de dados, a questão do desenvolvimento. Então, hoje, aqui dentro da Nuage, nós temos uma visão 360 do que seriam esses atendimentos de consultoria e também essa visão de parceria mesmo com os nossos clientes. Hoje, a Nuage é a única empresa do Brasil que tem 10 SDPs, que são certificações que nós temos, são espécies de selos que vão certificar a nossa expertise e competências em determinadas tecnologias AWS. Então, hoje nós temos uma quantidade de 10 SDPs. Isso nos posiciona no mercado ali como parceiro estratégico quando a gente fala de especialidade em determinados serviços. Então, aqui no nosso slide nós temos também muitos exemplos. A gente tem aqui a visão do Control Tower, EC2, CloudFront. Então, dentre esses 10 serviços aqui, a Nuage, ela conseguiu fazer uma entrega de excelência e é por isso que nós conquistamos essas visões aqui de SDPs. E nós também já fomos premiados pela AWS com um troféu aqui de parceiro do ano, justamente por esse contato próximo, por essa visão que a AWS tem aqui dessas entregas da Nuage. E hoje, como eu falei para vocês, nós conseguimos atuar em várias frentes aqui dentro dessa nossa estrutura. Então, hoje nós falamos aqui dentro da Nuage de infraestrutura de um modo geral, então a visão aqui da questão de cloud. Nós falamos também da visão de dados, então toda a questão ali de inteligência artificial, que é uma frente muito forte hoje, visão de data lakes, data warehouses, a visão de desenvolvimento, então desenvolvimento de plataformas ali
desde o início, começando essa plataforma do zero, até também a modernização, alterações nessas aplicações. Nós também tratamos aqui da estrutura de Digital Squads, então, dentro dessas Digital Squads, nós conseguimos fornecer para os nossos parceiros alocados dentro da estrutura dele diversos tipos de profissionais altamente qualificados. Aqui também a gente fala de visão de suporte MSP, então a Noage consegue aí ter essa atuação dentro do ambiente do cliente, ajudando a suportar essas visões que nós falamos anteriormente, e também aqui atuando como parceiro direto nesse ambiente de uma forma muito mais atuativa ali. E também, por último, nós tratamos da visão de consultoria e projetos. Então, nós conseguimos atuar com os nossos clientes a quatro mãos, apoiando em diversos projetos, construção de arquitetura, reuniões com clientes terceiros e também a visão de projetos fechados ali, de acordo com as necessidades mapeadas no ambiente do cliente. E aí, hoje, qual o principal, o que a Noage acredita que, que nós temos de propósito transformador massivo? Hoje nós acreditamos que nós, através da tecnologia, conseguiremos transformar a sociedade. Então, além da nossa expertise técnica, nós também entendemos que, a partir desses nossos serviços, a partir da distribuição dessa tecnologia por todo o Brasil, que é uma visão que nós temos hoje, nós conseguiremos transformar a sociedade, porque nós acreditamos que tudo isso vai muito além desses serviços tecnológicos que são oferecidos. E hoje a Noage, ela tem uma visão Brasil, então nós temos escritórios espalhados aí no Brasil inteiro, com a frente, principalmente ali na visão de São Paulo, Rio, mas nós temos profissionais alocados em todo o território brasileiro. E além disso, nós também temos uma visão aqui de exterior com essa questão do escritório em Miami. E alguns dos nossos clientes, nós também temos uma visão, nós trabalhamos com clientes muito grandes aqui, muito conhecidos também do Brasil. Então, nós temos aqui a questão da Dry, Carrefour, então a Uber também já foi um cliente que já esteve aqui conosco. Então, dentro desses clientes, nós temos trabalhos importantíssimos que já foram feitos pela Anuar. E aí, para dar continuidade, já que agora vocês conhecem um pouco da Noage IT, um pouco de como ela consegue trabalhar em diversas frentes, eu vou chamar aqui o Bruno, para que ele possa também explanar um pouco sobre o tema que nós vamos falar, que é a questão de backup DR. Então, Bruno, pode ficar à vontade. Se vocês tiverem também alguma dúvida durante esse webinar, vocês podem estar colocando aqui no chat essas dúvidas que nós vamos respondendo ao longo da apresentação. Então, Bruno, pode ficar à vontade. Boa, Jana, obrigado. Vamos lá, pessoal, direto ao ponto, já falando. Deixa eu só colocar aqui, porque congelou a minha tela. Foi, agora foi. Vamos lá, pessoal. Falando aqui direto ao ponto, a gente sabe que o backup, ele sempre foi aquele assunto meio esquecido, até dar problema. Meio que negligenciado pelas empresas. E congelou de novo a minha tela. Pessoal, perdão, deixa eu só dar um contexto aqui. Nós tivemos um problema aqui com a nossa ferramenta do webinar, que é a GoTo. Nós não estamos conseguindo abrir as câmeras e também estamos com um problema aqui com relação à performance. Qualquer problema que tiver com relação a congelar a tela, alguma coisa, vocês podem ir me avisando por aqui, pelo chat, que aí eu já fico sabendo também. Mas vamos lá, eu sou o Bruno, eu sou aqui da Nuage, parceiro aqui nas transformações digitais dos clientes. E hoje o assunto que nós vamos falar aqui é sobre backup. Eu vou falar a parte de backup aqui, o Alisson ele deve falar sobre a parte já de DR, já voltada para as soluções de DR. Indo direto ao ponto, a gente sabe que backup sempre foi aquele assunto meio esquecido, até dar algum tipo de problema. E é por isso que ele precisa evoluir junto com a infraestrutura da empresa. Hoje nós temos o contexto de nuvem, né, que é esse contexto de explosão de dados, o que antes era simples virou um desafio complexo. E hoje a gente precisa de pensar backup como algo estratégico, não mais como um processo operacional isolado. E essa apresentação que nós criamos hoje é justamente para mostrar como a gente consegue trazer inteligência, escalabilidade, segurança para o processo de backup em ambientes híbridos, conectando o que nós temos hoje de legado com as soluções modernas que a gente tem dentro da AWS. A dor real hoje que nós temos de backup. O volume de dados hoje que a gente lida é absurdo. E só cresce.
A IDC, coloquei aqui um exemplo, uma parte de um estudo que ela fez referente ao crescimento de dados, e ela estima que até 2025 a gente vai ter mais de 163 zettabytes de dados no mundo. E isso é 10 vezes mais do que nós tínhamos há cerca de 9 anos atrás, em 2016. Agora pensa, muita empresa ela ainda está com a sua infraestrutura legada, com fitas básicas, backups manuais e nenhuma visibilidade do que está acontecendo. Isso, o que ocasiona? Quando você precisar restaurar, você não vai conseguir. E isso impacta direto na operação. É como tentar colocar o fluxo de uma rodovia moderna numa rua de paralelepípedo. Não dá vazão, não dá segurança e muito menos velocidade. Então, além do crescimento de dados, nós também temos o fator humano. Os times de infraestrutura hoje eles estão cada vez mais sobrecarregados. E a responsabilidade pelos dados hoje ele saiu do usuário final e foi para o core, né, para o edge e para a nuvem também. Mas algo que a gente constata nas empresas hoje é que o time de TI ele não cresce junto. E aí o backup, que ele deveria ser uma prioridade, ele vira uma tarefa que o time faz quando sobra tempo. Isso é perigoso porque justamente na hora do aperto, na hora que a empresa mais precisa, que o backup ele precisaria estar funcionando. E é nesse cenário que a automação, a visibilidade, a escalabilidade deixa de ser luxo e vira necessidade. Nós temos limitações hoje no modelo tradicional de backup que nós temos, né, que é pensada para o cenário atual. Hoje a gente depende de fitas, discos locais, de processos manuais, e um ponto importante também que a gente vê, a gente não tem uma validação automática de restore, ou seja, a gente não tem garantia de integridade daquele backup que foi feito. E muitas vezes o backup até acontece, mas ninguém sabe se ele vai funcionar quando a gente precisa. Além disso, também tem as questões relacionadas a RTO, a RPO do negócio também, que às vezes o backup não atende. Então, hoje a gente constata que além do volume de dados estar crescendo muito rápido, o dados ele precisa estar disponível rápido e o modelo que a gente tem hoje ele simplesmente não dá conta disso. E o que a AWS ela muda no jogo? Né? A grande virada de chave aqui é pensar no backup como um serviço. Com a AWS você tem elasticidade, tem um custo sob demanda, que você sabe quanto você vai pagar, tem integração com o ecossistema completo de segurança, de automação e análise, e os modelos e principalmente a gente falando agora do modelo PaaS-You-Go, que permite você escalar o backup conforme a sua necessidade, sem precisar de você fazer um investimento antecipado. E além disso, serviços como o S3, ele oferece uma grande durabilidade com relação aos dados, criptografia de ponta a ponta, políticas de ciclo de vida e integração com as ferramentas de monitoramento. Ou seja, você sai de um modelo que é altamente engessado para um ambiente flexível, seguro e inteligente. Além disso, a AWS ela tem também grandes possibilidades com os recursos de inteligência artificial. Você movendo seus backups para a AWS, os dados eles podem ser integrados de várias maneiras com serviços nativos que ela tem. Quando a gente leva os dados de backup para a AWS, eles não precisam mais ficar parados. Né? A gente pode usar os serviços como o SageMaker para prever falhas, o Redshift para cruzar com esses dados com os logs de operação. Tem também o QuickSight, que você pode criar dashboards interativos. O Bedrock, que é integrado com a IA generativa para produzir os resumos automatizados dos eventos de backup. Então, você tem uma gama de serviços grandes, onde você torna o backup uma fonte de insights ali, não só uma massa de dados parados. E com isso, você pode antecipar problemas, sugerir melhorias e até disparar ações automatizadas para você fazer correções dentro do seu backup. Então, até a mensagem que está aqui no final do slide, que o backup não é mais só uma cópia de segurança, ela é um ativo de inteligência. E dentro disso, nós trouxemos aqui também as várias ferramentas que a AWS disponibiliza, como ferramenta de backup, como serviços, principalmente para você armazenar dados e ter segurança que aquele dado vai funcionar quando você precisa. Um deles é o AWS Storage Gateway, o mais legal desse serviço é que ele permite você começar agora sem você precisar de mudar tudo de uma vez.
O próprio nome já diz, ele funciona como uma ponte entre o seu data center on-premise com o storage da AWS. E ele tem 3 tipos que você pode atender os diferentes tipos de cenários que você tem. Tem o Tape Gateway, que se você simula uma biblioteca de fitas virtuais e joga tudo lá no Glacier, que é um tipo de armazenamento que também temos dentro da AWS. Tem o File Gateway também, que replica os dados locais para o S3 usando o NFS ou SMB, ou seja, você consegue conectar ali com os principais serviços hoje que nós temos disponíveis no mercado. E o Volume Gateway também, que você trabalha com snapshots automáticos direto lá no EBS. Então, com isso você consegue manter seus sistemas funcionando como sempre, mas com o poder da nuvem por trás. O próximo serviço que nós vamos falar é do Tape Gateway. O Tape Gateway é uma solução perfeita para quem ainda usa fitas no seu data center, principalmente porque você não tem mais aquela questão de você precisar de armazenar as fitas. Ele cria fitas virtuais que são armazenadas dentro do S3 ou Glacier, e isso elimina totalmente o transporte físico, como eu falei, a necessidade de você armazenar fitas em locais externos. E, além disso, você consegue definir políticas de retenção, consegue fazer restore também sob demanda, e, além disso, você reduz bastante o tempo de recuperação. E isso é uma forma prática de você modernizar uma infraestrutura antiga, uma infraestrutura on-prime, sem precisar de reformular tudo de uma vez. O próximo, o File Gateway, ele resolve um problema super comum que nós temos hoje, que é você precisar continuar usando arquivos de compartilhamento SMB ou NFS, mas você quer garantir que eles estejam seguros e com um backup automatizado. Com ele, você consegue replicar seus arquivos para o S3 quase que em tempo real. O que significa isso? Significa que você continua operando os seus sistemas locais, mas você ganha tranquilidade de ter tudo seguro, tudo criptografado, tudo disponível e com alta durabilidade na nuvem. E o legal do File Gateway também é que você tem essa implementação e não precisa mudar nada do modo que você está trabalhando hoje. Então, você continua com o seu ambiente 100% funcionando. Outro ponto, nós temos o Volume Gateway, os snapshots. O Volume Gateway ele já é mais voltado para aplicações que trabalham com volumes de bloco, ou como volumes de bloco como banco de dados. Ele cria volumes iSCSI locais que são espelhados na nuvem, e a grande vantagem dele, principalmente para a administração de ambientes grandes, são os snapshots automáticos que eles já são criados. Você consegue, um exemplo, você consegue criar e capturar pontos de restauração e jogar isso direto no S3, no EBS, e isso garante, além da consistência, garante uma grande agilidade no momento de recuperação. E você ainda pode usar essas imagens para testes, para restauração de ambientes ou até replicação para outros sistemas, o que facilita o gerenciamento de toda a gama de dados que você tem dentro do seu ambiente. O próximo é o AWS Data Sync, esse é o que eu mais gosto. Ele é tipo um trator de dados, porque ele move grandes volumes entre o ambiente on-premise e a AWS com performance automatizada. Ele é ideal para sincronização agendada, backup em lote, migração de histórico. Ele tem compressão, ele pode verificar integridade, controle e a integração com quase todos os sistemas que nós temos hoje. NFS, SMB, HDFS, S3, AFS. E a grande vantagem é que você configura ele e esquece. Ele faz todo o trabalho pesado sozinho. Você faz a configuração dos seus arquivos que você quer que faça o backup, e a partir disso ele cria a agenda e começa a fazer toda a transferência dos dados entre os storages que nós temos. Próximo serviço, o S3 com Glacier. Isso a pergunta que nós iniciamos aqui é onde você joga todos esses dados, né? Então, o S3 e o Glacier são os principais destinos que nós temos aqui, quando você você move esses dados do ambiente on-premise. O S3 Standard e o o S3IA são para os dados que você acessa com mais frequência, né? E o Glacier e o Deep são para retenção de longo prazo, e além disso ele tem um custo muito mais baixo. E além disso você pode também
automatizar os políticos de ciclo de vida. Aqueles arquivos que você utiliza menos, ele faz a movimentação automática para o Glacier, para o Deep Archive. Então, com isso, você consegue ganhar tempo e também consegue ganhar parte do gerenciamento. E você consegue definir regras do tipo, depois de 30 dias, move para IA, ou então depois de 90, move para o Glacier. Então, isso é escalável, é seguro e é econômico também. Outro ponto, as ferramentas de backup hoje que nós temos na AWS, elas são todas integradas com as ferramentas de backup que nós temos no mercado, como o Vim, com o Vault ou o Veritas. Todas elas têm integração nativa com a AWS, seja via Storage Gateway, seja via DataSync. Então, isso significa que você não precisa trocar a ferramenta que você tem hoje no seu ambiente. Você mantém o seu processo, mas troca só o destino por algo mais moderno, mais seguro e mais escalável. Então, você consegue evoluir sem quebrar o seu ambiente hoje. Consegue evoluir já funcionando do modo que está. Aqui nós temos um exemplo de arquitetura híbrida, onde nós temos como tudo se conecta. Aqui você pode ter as filiais com File Gateway, com a matriz com Tape Gateway e o DataSync fazendo a sincronização entre todos os ambientes. Tudo isso integrado com o S3 centralizado e, por fim, os dados e as políticas de ciclo de vida, elas todas rodando em segundo plano aqui. Então, é uma arquitetura robusta, escalável e pronta para crescer junto com o negócio. Então, aqui tudo que nós temos aqui, elas estão funcionando já com o nosso ambiente e com alta escalabilidade também. E para começar justamente a utilizar essas ferramentas hoje, você não precisa ter um projeto gigante. Primeiro passo, você avalia o que você tem. Segundo, você escolhe o gateway ou o serviço ideal que você vai utilizar. E depois você define os buckets, as classes de armazenamento, configura as políticas e já pode colocar tudo em produção. Dá para você começar só com um workload específico, validar e expandindo conforme você ganha confiança no sistema, na ferramenta que você vai utilizar, na tecnologia que você vai utilizar. E se vocês precisarem de apoio também, podem contar conosco aqui nesse assessment. Então, aqui, para fechar a parte de backup, a backup, como eu coloquei, o backup ele não é só prevenção, ele é estratégia também. Ele pode ser, hoje, tirando essa abordagem hoje tradicional que nós temos de backup, ele pode ser mais rápido, seguro, tradicional, até mais rápido, seguro e mais inteligente. E com a AWS você ganha elasticidade, automação, visibilidade, principalmente com essas ferramentas de IA que eu coloquei na apresentação também. Você ganha visão do que você tem dentro do backup, você ganha insights, você ganha observabilidade sobre o que você tem. E a partir disso você tem várias informações que você pode extrair com relação aos seus backups. Alisson, a minha parte de backup foi. Você vai iniciar. Legal, aí. Bruno. Obrigado por enfatizar aí a importância do backup. Então, muito bacana. Vamos falar um pouco então sobre Disaster Recovery também. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá, pessoal? Bom, ok, então, pessoal, muito boa tarde. Eu sou Alisson Mota, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS. Primeiro eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Se alguém conseguir me dizer aí, por favor, Bruno. Tá conseguindo me ouvir bem, Bruno? Tá tranquilo, Alisson, tá muito bom. Beleza. Então tá, pessoal, de novo, meu nome é Alisson Mota, sou arquiteto de soluções aqui na AWS, tá? Então, vamos falar também um pouco sobre as estratégias de disaster recovery e como a AWS ajuda nessas estratégias de disaster recovery. Tá? Então, para essa agenda, vamos primeiro refletir um pouco por que disaster recovery é importante e por que usar a nuvem para fazer um disaster recovery, também explorar aí quais são as opções tradicionais de disaster recovery e como o serviço da AWS, o Elastic Disaster Recovery, ele pode ajudar a superar esses desafios aí.
e também por onde começar. Então, pessoal, antes de mais nada, vamos refletir, de novo, refletir um pouco sobre o impacto ali da falta de resiliência dos serviços nos negócios, de modo geral, nas companhias, né? Então, uma indisponibilidade dos serviços aí, sejam serviços internos ou sejam serviços que estão ali publicados para o público externo, né? Ele pode representar prejuízos aí para a companhia em diversos aspectos, como a perda de receita, seja por você não conseguir fornecer o seu serviço ali para os seus clientes, né, ou não conseguir vender o seu produto, tá? Representa também a perda de confiança dos seus clientes mediante uma indisponibilidade. A reputação da empresa ela pode ser impactada também, né, até mesmo a perda da produtividade interna dos seus colaboradores aí pode ser impactada e, por consequência, isso resultar até mesmo em penalidades ali regulatórias, a depender da criticidade dos seus dados. Então, esse é um assunto crítico, né, de grande impacto para os negócios das empresas, e por isso é necessário endereçar esse assunto e procurar soluções aí que nos ajudem a manter a nossa operação rodando, mesmo diante de um evento de indisponibilidade. Mas por que também usar uma solução de disaster recovery em nuvem e não montar a minha própria infraestrutura, né? Então, no modelo on-premises, a gente tem custos com hardware ali para provisionar um ambiente de desastre, né? O hardware ele pode falhar, ele pode ficar também obsoleto, né? Exigindo ali um investimento inicial, um investimento contínuo também em hardware. Desvantagem também de sobrecarga de gerenciamento de infraestrutura, né? De gerenciamento de data center, energia elétrica, pessoas, segurança, né? A dificuldade também de segregar ambiente de produção e ambiente de teste para testar a efetividade de um failover, e também, claro, as vulnerabilidades de segurança que podem ser até maiores ali em um ambiente mais tradicional. Já um ambiente de disaster recovery na nuvem, a gente tem mais flexibilidade, de novo, como o Bruno falou, pelo modelo de pay as you go, né, um pagamento sob demanda, né, um dimensionamento muito mais adequado e, claro, pagando apenas pelo que utilizar no modo pay as you go. E a redução das despesas de modo geral, né? De novo, como energia elétrica, pessoas, segurança, data center. No modelo nuvem, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, né? A sobrecarga operacional é reduzida. E também a gente tem a possibilidade de automatizar melhor, né, esses cenários de DR, usando os serviços da AWS que a gente vai falar daqui a pouco. E, claro, testar também continuamente o ambiente de failover, por exemplo, sem impactar nosso ambiente produtivo. E aí, em caso de failover, os sistemas eles podem voltar a ficar disponíveis em minutos e não mais em horas ou em dias, né, o que pode impactar aí o negócio. Mas para começar a falar das possibilidades de estratégia de resiliência, tá? Todas elas vão ser direcionadas por duas métricas de continuidade do negócio que são muito importantes, que é o RTO e o RPO. Tá? Primeiramente, o RPO é o objetivo do ponto de recuperação. A tradução dele é objetivo do ponto de recuperação, ou seja, a quantidade máxima de perda de dados que a empresa pode tolerar diante de um evento de indisponibilidade. Eu preciso de dados de 1 minuto atrás, eu preciso de dados de segundos atrás, ou então eu não posso perder sequer 1 segundo de informação, né? Esse é o RPO. E o RTO, ou RTO, é o objetivo do tempo de recuperação, do tempo, tá? A diferença está ali, o ponto de recuperação e o tempo. E o RTO é o tempo, ou seja, o tempo máximo que um sistema ele pode ficar indisponível diante de uma falha sem comprometer o negócio. Ou seja, em quanto tempo meu sistema precisa voltar a ficar disponível para a minha operação continuar rodando, né? Qual é o meu prejuízo se o meu sistema ficar indisponível por 4 horas, por exemplo, né? Então, determinar esses objetivos baseados em RPO e RTO, por exemplo, é o primeiro passo ali para pensar numa estratégia, tá? E aí, cada vez mais, pensando nessas estratégias, as empresas também têm tentado buscar um equilíbrio entre ter maior resiliência possível e com o menor custo possível também. Então, se eu estou planejando uma estratégia de DR para um sistema que ele não é tão crítico para o meu negócio, ou seja, que ele pode ficar indisponível por dias e que pode perder dados históricos também de dias sem impactar o meu negócio, então eu posso pensar em uma estratégia um pouco mais simples e de menor custo, é claro, como um simples backup e restore,
onde eu vou fazer a transferência dos meus dados para a nuvem, mas eu não vou provisionar nenhuma infraestrutura, nenhum servidor, eu vou apenas fazer um backup diário, por exemplo, ali, e o restore de volta no meu local de acordo com a minha necessidade. Deixa eu só beber um gole d'água aqui. Agora, se eu tenho um sistema que já tem uma sensibilidade maior ali em relação ao RTO e o RPO, ou seja, aquele sistema que tem dados críticos, né, mas que mesmo assim ele pode ficar indisponível por mais tempo, ele tolera um pouco mais de indisponibilidade, então a gente pode pensar em uma estratégia de melhor custo-benefício como o Pilot Lite, tá? Onde, por exemplo, os bancos de dados eles podem ser sincronizados, mas os serviços, a aplicação, né, os servidores, eles não precisam ficar totalmente online, né? As instâncias não precisam estar ligadas, e aí em caso de algum evento de indisponibilidade, aí sim, a infraestrutura completa seria provisionada por nós, e aí para que o sistema ele volte a ficar indisponível. Mas se você quiser ainda otimizar o tempo dessa estratégia de Pilot Lite, a gente pode avançar para uma estratégia de Warm Standby, ou seja, provisionar recursos como instância e banco de dados também já ativados lá na nuvem, por exemplo, e já rodando, porém em menor escala e com poucas instâncias, por exemplo, né? E aí um evento de indisponibilidade de failover, o ambiente, ele escalaria para atender essa demanda, esse evento. Então, essa estratégia ela elevaria os custos um pouco, né? Porque alguns recursos eles ficariam sempre online, mesmo que em tamanho reduzido, né? Mas aí ajudaria a reduzir o tempo de recuperação, tá? Fazendo com que os objetivos de RTO e de RPO eles sejam completamente atendidos. E aí, por último, a estratégia de ativo-ativo, onde você pode manter uma cópia do seu ambiente completamente funcional na nuvem, tá? Com capacidade de atender o RTO e o RPO, e também o volume, né? Ou seja, em caso de failover, o seu ambiente ele volta a ficar disponível cada vez mais próximo do tempo real, e sem a necessidade de escala, que aumentaria o tempo de recuperação também, e sim já fica pronto para uso, né? Porém com um custo mais elevado, porque toda a infraestrutura já precisa estar online e sincronizada, tá? E o DRS ele vem justamente para não apenas ajudar a alcançar esses objetivos de RPO e de RTO diante dessas estratégias, né? Mas também buscar justamente esse equilíbrio entre custo e resiliência. Tá? Então, o DRS ele é um serviço de Disaster Recovery que ele é gerenciado pela AWS e que ele dá a capacidade de manter uma cópia atualizada do nosso ambiente diretamente na nuvem, da forma mais econômica possível. Né? Então, com o DRS, a gente consegue fazer um misto dessas estratégias aqui que a gente falou, para conseguir o melhor de cada uma e buscar esse equilíbrio entre custo e benefício. Então, veja que está destacado ali no slide, né? O custo do Pilot Lite, que é menor, o RTO do Arm Standby, que é de minutos, e o RPO do ativo-ativo, que é de segundos. Ou seja, com o DRS, a gente consegue atingir um RPO de segundos, assim como estratégia de ativo-ativo, um RTO de minutos, assim como o Arm Standby, e um custo baixo, assim como o Pilot Lite. Ou seja, a gente consegue mais resiliência pagando menos e conseguindo esse equilíbrio aí entre custo e benefício, fazendo um misto dessas estratégias usando o AWS Elastic Disaster Recovery. E aí, falando um pouco mais do serviço, como é o ciclo do DRS para ajudar nessa estratégia aí de Disaster Recovery. O processo, então, ele envolve um setup inicial, tá? Onde a gente começa a fazer a replicação contínua dos dados através de um agente. Esse agente é instalado nos servidores de origem, lá do nosso data center, nosso on-premise. E aí, na sequência, o próprio serviço do DRS ele já provisiona automaticamente na AWS um ambiente de teste, tá? Onde você pode fazer testes não disruptivos, tá? Sem impactar a operação e nem a replicação. E aí você tem a capacidade de continuar monitorando ali continuamente essas replicações. E aí, se for necessário fazer um failover, o DRS ele vai iniciar novas instâncias ali para atender um evento de indisponibilidade, para que o seu sistema ele possa continuar operando com o mínimo de downtime possível. E quando o seu ambiente ele for normalizado lá no seu data center, por exemplo, se for o caso, você também pode fazer o failback, né? Ou seja, replicar os dados de volta para a origem, encerrando as instâncias que estão ali na AWS para que elas não sejam cobradas, e aí você volta à sua operação normal.
né? Esse é o ciclo de vida. Mas você também pode escolher por não fazer o failback, tá? Ou seja, não voltar a sua operação para o seu data center, mas tornar o seu ambiente em nuvem o seu ambiente principal e aí aproveitar os benefícios de ter um sistema completamente em nuvem e utilizar outras técnicas de resiliência, como multi-AZ, por exemplo, e aí começar até a modernizar suas aplicações na AWS. E com o DRS, Alisson, ficou mudo, cara. Me parece que ele caiu. server, desculpa? Alisson, sua tela caiu e a gente não estava te ouvindo. Vocês escutaram até que parte? Até o início desse slide que você compartilhou. Esse aqui? Eu não estou vendo a sua tela mais. Perdão. Tá, eu vou compartilhar de novo aqui, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ok. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Sim, o compartilhamento ele parou. Peraí. Estão vendo Justamente. agora? Boa, legal. Então esse anterior aqui foi concluído, vocês escutaram todo ele, né? Sobre Sim, o Alisson. ciclo de vida. Ok. Sim. Legal, pessoal. Dando continuidade aqui, o que eu quis dizer aqui com esse slide é o seguinte, que o DRS, ele tem a capacidade de criar estratégias de disaster recovery para diversos tipos de aplicação, diversos tipos de plataforma, de bancos de dados, sistemas operacionais, plataformas de virtualização, servidores físicos também, ou seja, é aplicável a diversos casos de uso. Então a gente tem ali databases do tipo SQL Server, Oracle, SAP. Então se você tem algum desses workloads aqui no seu ambiente, é possível atender um caso de disaster recovery utilizando o Elastic Disaster Recovery da AWS. Tá? E aí vamos falar um pouco sobre o diagrama dessa arquitetura desse serviço, né? Como ele funciona um pouquinho mais no detalhe, tá? Uma parte legal, né? Que é observar essa arquitetura. Então, essa é uma arquitetura de alto nível, tá? Que ela ilustra como o DRS mantém o sincronismo dos dados ali no local para a nuvem, para que eles estejam prontos para ser recuperados aí atingindo esses nossos objetivos de continuidade do negócio. Então, do lado esquerdo ali, onde está o data center, a gente tem os nossos servidores, que eles podem ser aplicações ali, de novo, rodando em Oracle, rodando em MySQL, SQL Server, aplicações enterprise como ERPs, SAP, né? E aí o agente de replicação ele é instalado nesses servidores aí de origem, tá? E sem a necessidade de reinicialização, tá? E sem degradação de performance também desses servidores. E aí esses agentes eles iniciam a replicação para a AWS de forma contínua. Essa replicação ela é feita em blocos, tá? Ou seja, o disco é feita a replicação dos discos desses servidores. E aí o DRS ele provisiona lá na nuvem da AWS automaticamente uma VPC ali, uma subnet de staging, tá? Onde vão ser provisionados ali os servidores de replicação que vão receber esses dados aí. E dessa forma, sempre que for necessário, você pode, através do console do DRS mesmo, iniciar uma tarefa de failover e deixar com que o DRS ele faça o provisionamento dessas réplicas aqui e totalmente atualizados aí dos seus servidores para continuar atendendo a operação diante de um evento de indisponibilidade do seu sistema, né? E é claro que o DRS ele não trabalha sozinho, né? Para cada tipo de workload, o que eu quero dizer é que para cada tipo de workload vai ser necessário fazer etapas adicionais, como por exemplo uma virada de DNS, né? Se os seus servidores ali forem públicos, ou uma mudança de apontamento ali do lado do usuário. Né? Existem outras técnicas que a gente pode fazer, como replicar o seu bloco de endereçamento IP ali para a subnet da AWS, e assim você minimizar ali o impacto de mapeamento de endereçamento IP, né? Mas o DRS, o que ele faz de forma automática é a replicação e o provisionamento dessa infraestrutura aí para que essa virada ela seja a mais rápida e a mais atualizada possível. Tá? E aí trazendo um pouco de casos de clientes aí que já utilizaram o DRS, né? Então
trazendo um caso de estudo aqui onde uma companhia de produtos alimentícios aí dos Estados Unidos, ela criou uma estratégia de disaster recovery para o seu ERP, justamente o SAP, né, utilizando o DRS. E o desafio dessa companhia, Olhos e Saluméria, era encontrar uma solução de DR que fosse um pouco mais adequada e mais robusta e que pudesse atender melhor aqueles requisitos que a gente falou ali de RTO, de RPO e de disponibilidade no melhor custo possível, de novo, buscando aquele equilíbrio, né? Então, com isso daí, eles conseguiram uma redução ali de 80% nos custos de DR que eles já tinham, né? E atingiram números de RTO de 15 minutos e de RPO de 5 minutos, aí, o que atendeu completamente as necessidades de continuidade do negócio dessa companhia. Muito legal isso. Então, o recado que a gente deixa aqui é que para começar a explorar esses serviços e dar uma atenção maior nessa estratégia de disaster recovery para sua companhia, você pode já visitar, por exemplo, o console da AWS, se quiser, por conta própria, replicar já os seus dados, você consegue de forma bem fácil ali. Ou você pode buscar o time da AWS e buscar um parceiro, assim como a Nuage, com competências, como a Nuage já demonstrou ali, para ajudar a acelerar uma prova de conceito, ajudar a montar a sua estratégia que for mais adequada ali para a sua empresa. E, é claro, também os treinamentos online e treinamento gratuitos ali da AWS através da nossa plataforma de aprendizado, que é o AWS Skill Builder, tá? E antes de abrir, quero abrir para perguntas, não sei se é o momento, tá? E vou ver com os organizadores do webinar, no caso o Bruno e a Naira, né? Perdão. Mas queria compartilhar com vocês aí um QR Code para fazer uma avaliação aí da apresentação, tá? Se vocês puderem ler aí com o celular de vocês. Enquanto isso, a gente pode falar e responder algumas possíveis dúvidas. Naira e Bruno? Alisson, é isso mesmo, vamos abrir para as perguntas. Já tiveram algumas aqui no chat, eu já fui respondendo. O Fagner, ele fez algum questionamento principalmente sobre backups. Ele perguntou sobre a imutabilidade do backup, perguntou sobre se eles são criptografados em trânsito ou em repouso. E, por fim, ele tem uma outra pergunta aqui. A AWS tem compatibilidade para replicação de banco de dados Oracle em cima do próprio sistema operacional da Oracle? Porque hoje um dos maiores desafios é achar compatibilidade com o Linux do Oracle. Onde está essa pergunta? Perdão? É o Fagner. A AWS tem compatibilidade para replicação de bancos de dados Oracle em cima do sistema operacional da Oracle? Porque hoje os maiores... aqui, Alisson. Oh, perdão, desculpa. Não, desculpa, eu só estava lendo a pergunta aqui em voz alta para entender se eu havia entendido, mas obrigado pela pergunta, Fagner. Se a gente falar do ponto de vista do DRS, a replicação ela é feita em blocos, né? Então, ela é claro que o agente que vai fazer essa replicação, ele tem que ter uma compatibilidade com sistemas operacionais, tá? A gente pode compartilhar com você a lista de compatibilidade, mas ela é mais dependente do bloco, né? Então, essa replicação ela é feita em blocos, ou seja, você consegue replicar o disco completo, né? Não necessariamente fazer uma replicação de banco, a nível de banco, tá? Então, a gente pode explorar outras opções na AWS de replicação de banco, mas falando no contexto do DRS, é uma replicação de bloco de disco, tá? Mais alguma pergunta aqui? Não sei se o Fagner consegue responder. Dá um feedback. Então, é do Lucas. O AWS DRS oferece suporte nativo para replicação de máquinas físicas ou apenas VMs? Existem limitações ao proteger ambientes on-premises não virtualizados? Não existe limitação. As limitações, na verdade, elas estão relacionadas à compatibilidade, de novo, do agente em relação a sistemas operacionais. Mas ele tem uma vasta gama de compatibilidade, e sim, ele pode atender ambientes físicos ou ambientes virtualizados. Então, se você tem lá um Hyper-V, um VMware, você consegue fazer a replicação de suas máquinas virtuais.
Já se você tem servidores físicos, também é possível. O agente ele pode ser instalado no seu servidor físico, seja ele Linux, seja ele Windows, e iniciar essa replicação do bloco do disco para fazer com que você consiga bootar o seu sistema atualizado lá do lado da AWS, tá? E ele foi, na verdade, ele foi feito justamente para isso, né? Para facilitar a transição entre ambiente híbrido e, inclusive, os que ainda não estão virtualizados. Então, acho que é justamente para isso. Exatamente. Obrigado pela pergunta, pessoal. Mais alguma que a gente ainda não respondeu? Alisson, não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Não, realmente não temos. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem? Bacana. Então, só agradecendo aqui, então, a presença e a colaboração, né? Obrigado pelas perguntas. É de extrema importância para a gente que a gente consiga responder as perguntas e entender até que ponto a gente consegue auxiliar, né? E aí eu agradeço novamente, quem puder responder a pesquisa de novo, né? E só ler esse QR Code. E aí eu passo a palavra para o time da Nuage. Oi? Não, só compartilhe aqui os nossos contatos também. Claro, eu vou parar o compartilhamento da tela aqui e aí passar para o time da Nuage aqui. Obrigado, pessoal. Alisson, surgiu uma pergunta aqui no final, mas se der tempo, você pode responder. Está falando aqui, quais são os riscos de corrupção de dados durante o failover, especialmente em aplicações com transações contínuas como banco de dados? Então, como no DRS você consegue monitorar o sincronismo, tá? Mas, de novo, como a replicação ela é baseada no bloco do disco e não a nível de banco, o DRS ele não faz esse tipo de replicação, tá? Ele faz replicação em blocos de disco. Então, eu vou replicar um disco de um lado para o outro, tá? Baseado no disco. Então, é um nível abaixo, eu poderia dizer, né? Então, se a gente quiser fazer uma replicação de banco de dados, ou seja, só replicar uma tabela, uma informação, aí é uma coisa mais complexa, a gente precisa de outros serviços aí que tem essa capacidade de replicação de banco, né? E ele consegue analisar os logs de transação ali do banco e fazer esse sincronismo para a nuvem. A gente tem outras opções para isso, mas no contexto de DRS é replicação de bloco de disco, tá? Beleza, Alisson. Acho que agora encerramos aqui as perguntas. Agradecendo aqui, pessoal. Queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui com a gente hoje. O principal objetivo que a gente tinha é mostrar que backup de disaster recovery eles podem e devem, na verdade, ser muito mais do que só uma obrigação técnica das empresas. E com as soluções da AWS e também com o apoio da Nuage, dá para transformar o processo em algo inteligente, seguro e automatizado, principalmente com os recursos de IA que nós temos aqui disponíveis também no ambiente da AWS. Obrigado pela participação de vocês novamente, pelas perguntas. E, Naira, você quer falar mais alguma coisa? Perfeito, Bruno. Só passando para agradecer também, pessoal, e nossos contatos vão ficando aí na tela, a questão do LinkedIn também. Se algum de vocês tiver mais alguma dúvida que não foi sanada aqui, se surgir mais alguma pergunta posteriormente, ou inclusive se precisar discutir algo, precisar de algum apoio, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, com o Bruno, com o Alisson também. Nós estaremos à disposição. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.